Fala pessoal, muito bom dia! Hoje, dia 5 de junho, sexta-feira, e vamos lá para mais um panorama. Dia de payroll. Hoje, 9h30 aqui de Brasília, teremos o payroll, né? Um dado extremamente esperado. Acho que todos aqui que operam sabem a importância desse dado, né? É o dado econômico mais importante do mundo, né? Porque mostra a quantidade de vagas geradas de emprego na maior economia do mundo, e por isso nós temos aí tamanha importância em relação a esse dado. Como a gente tem bastante coisa para tratar hoje, eu vou precisar começar o mais rápido possível, então cheguem, deem um like, compartilhem aí o vídeo para a gente poder alcançar as pessoas que operam, né, e precisam tanto desse direcionamento para a gente poder alinhar todos esses pontos aí referente ao dia de hoje e se preparar para o mercado, beleza? Bom, não tem como ser diferente, eu quero começar um pouquinho falando sobre a guerra. Apesar de não ser o mais importante, a gente tem que mapear os pontos aí referente à guerra. Então, o mercado voltou a reduzir o prêmio de risco da guerra no Oriente Médio após Donald Trump reforçar as negociações com o Irã, que elas estão na fase final, e afirmar que a reabertura do Estreito de Hormuz fará parte de um eventual acordo. A reação foi imediata nos ativos, o Brent caiu mais de 3% nessa quinta-feira, o Dow Jones renovou máximas históricas e os juros dos Treasuries recuaram, em um movimento que ajudou a aliviar parte dos temores de um novo choque inflacionário global. O problema é que os fatos no terreno contam uma história bem mais complexa do que refletida pelos preços. Enquanto o Trump insiste em conversar, que as conversas avançam e fala que em uma possível reunião com a liderança iraniana, o ministro das Relações Exteriores do Irã afirma que as negociações estão paralisadas e que nenhum progresso tangível foi alcançado. Então, um fala uma coisa, o outro fala outra. Ao mesmo tempo, os confrontos continuam e os principais atores envolvidos seguem impondo condições difíceis de conciliar. Um dos pontos centrais está no Líbano. O mercado recebeu bem o anúncio de um novo cessar-fogo entre Israel e o governo libanês, mediado pelos Estados Unidos, mas a questão é que uma coisa é eles negociarem com Beirute, né, no Líbano, e outra bem diferente é eles terem a adesão do Hezbollah. Porque, não sei se vocês sabem, o Hezbollah ele não está nem aí para o governo libanês. Eles fazem o que eles têm, o que dá na telha deles, entendeu? A principal força militar envolvida no conflito rejeitou as condições apresentadas pelos Estados Unidos e voltou a afirmar que não aceitará qualquer acordo que esteja condicionado ao seu desarmamento ou à limitação de sua presença no sul do país. O endurecimento do discurso também apareceu do lado iraniano. A Guarda Revolucionária voltou a afirmar que não haverá estabilidade na região sem a retirada de Israel dos territórios ocupados no Líbano e condicionou qualquer entendimento mais amplo ao fim das operações militares israelenses, diferente do que o Netanyahu tem feito essa semana. Na prática, tanto Teherã quanto o Hezbollah demonstram que continuam longe de aceitar os termos que o Washington tenta vender ao mercado. Isso ajuda a explicar uma aparente contradição observada nessa quinta-feira, onde o petróleo caiu de forma expressiva, apesar do Hezbollah ter rejeitado a proposta de cessar fogo, de o Irã continuar falando em negociações travadas e de os combates seguirem ativos. Em outras palavras, os preços reagiram mais às intenções declaradas por Trump do que aos acontecimentos concretos no terreno. Lembrando que o Trump fala, o que ele fala está longe de poder ser escrito. E o mercado está tomando essa toada. A percepção dominante é que a Casa Branca fará quase tudo para evitar uma nova escalada militar. Relatos da imprensa americana indicam que Trump estaria disposto a tolerar episódios pontuais de tensão, desde que não envolvam mortes de militares americanos. Trump chegou a cogitar um encontro com o Ayatollah Mojtaba Khamenei, em mais um gesto de que está politicamente investido em uma solução negociada para a guerra.
ou de que parece estar desesperado para encontrar uma saída. Enquanto isso, a própria Casa Branca, dos representantes, aprovou uma resolução para limitar a ação militar dos Estados Unidos contra o Irã, reforçando o desgaste político crescente do conflito dentro do país. Nesse contexto, o mercado parece menos confiante em um acordo iminente e mais confiante na disposição de Trump. A aposta não é necessariamente na paz, mas na redução da probabilidade de um cenário extremo envolvendo o fechamento prolongado do Hormuz, ataques diretos entre Estados Unidos e Irã ou uma expansão de guerra para outras frentes da região. Ainda assim, a distância entre a narrativa e a execução permanece significativa. A principal pergunta para os próximos dias não é se Trump quer encerrar a guerra. Isso já deixou claro que ele quer fazer. A questão é se ele conseguirá convencer Israel, Irã e o Hezbollah a aceitar as condições compatíveis com esse objetivo. Por enquanto, o mercado continua comprando a disposição de Trump para encerrar a guerra. Os fatos, porém, ainda sugerem que os obstáculos para um acordo duradouro permanecem todos sobre a mesa, o que significa que o risco de volatilidade continua vivo. Aí eu pergunto para vocês, o que daqui tá diferente do que a gente vem falando há 2, 3 meses? Absolutamente nada. Quais os principais pontos? Os assuntos que envolvem um acordo entre Estados Unidos e Irã, eles não estão compatíveis ainda. O que o Trump fala é diferente do que o Irã fala, certo? E o conflito entre Israel e o Hezbollah, que obviamente também é contra o Irã de maneira geral, continua aberto e eles não têm vontade nenhuma de fazer esse acordo. Se toda essa incerteza continua no ar, o que mudou? Absolutamente nada. A única coisa que mudou foi o tempo que passou. E quanto mais tempo passa, mais fica complicado para todo mundo. Politicamente para o Trump, em relação aos níveis de estoque para inúmeros países da Ásia e para a inflação global. A única coisa que mudou é o tempo. Está cada vez mais pressionado. Então, o mercado acredita nisso. Mas nem o mercado acreditando nisso está conseguindo, né? A gente teve esse fluxo positivo por causa das Big Techs, mas essa semana, aparentemente aí há 2 dias, a gente está vendo uma parte de realização. Aí vem para o dia de hoje, onde a gente tem essas questões, o payroll, né? Que pode realmente ou aliviar esse cenário mais negativo dos últimos 2 dias, ou acentuar ainda mais a negatividade. E aí a gente vai entrar nisso daqui a pouquinho. Eu quero só falar, por último, 2 observações, né? Em relação a alguns discursos que o Trump vem dando, ainda sobre geopolítica como um todo. Em relação a Cuba, né? Então ele falou, depois de afirmar que está perto de encerrar a guerra com o Irã, Trump indicou que Cuba pode entrar na sua lista. Segundo ele, a população cubana quer terrivelmente que os Estados Unidos cuidem do país e prometeu que fará isso quando concluir as negociações no Oriente Médio. Trump chegou a sugerir investimentos na ilha e voltou a criticar Venezuela, Índia e Rússia. Mas só uma observação, né? Não tem nada de preço em relação a isso. Até porque Cuba é uma ilhazinha, né? Sem significância alguma para o mundo. A outra guerra, enquanto os holofotes globais permanecem voltados para o Oriente Médio, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, fez um movimento diplomático ao propor negociações diretas com Vladimir Putin para encerrar a guerra iniciada em 2022. Basicamente, ele fez o seguinte, ele mandou uma carta falando assim, vamos terminar a guerra? Aí o Putin falou assim, claro, vem aqui no meu país para a gente negociar. Tá bom que ele vai lá. Acho muito pouco provável. E o Trump falou, não, ótima ideia, porque não sei se vocês lembram, mas o Trump, quando ele foi eleito, né, antes quando ele estava em campanha, ele falou que assim que ele entrasse no governo, 6 meses depois, a guerra entre Ucrânia e Rússia estaria concluída, não teria mais guerra. E aí, lá se vão alguns aninhos, né, acho que 2 anos, 1 ano, não estou lembrando agora, depois que ele foi eleito e nada aconteceu. Então, pessoal, é muito mais complexo do que, como diria o Lula, colocar eles numa mesa de bar, né? Abrir uma cervejinha e negociar
todo esse conflito. Feito esse grande parêntese sobre a geopolítica, vamos hoje para os ativos de risco e depois, por último, falar do payroll, tá? Rapidamente, aqui o WBALEX, bom dia. Franciele, bom dia. Hoje a B3 abre? Abre sim, Franciele. Normal. Começando sobre Ásia, né? Xangai 0,74 de queda, Hang Seng 1,15 de queda, Nikkei 1,31 de queda, Kospi 5,54 de queda, S&P australiano 0,70 de queda. Vamos dar uma olhadinha aqui sobre os principais detalhes aí em relação à Ásia. Bolsas asiáticas realizam lucro no setor de tecnologia. As bolsas asiáticas, em sua maioria, fecharam em queda, com investidores realizando lucros recentes no setor de tecnologia e migrando para empresas mais sensíveis à economia. Essa tendência fez com que os mercados japonês e sul-coreano registrassem perdas expressivas, especialmente com as ações das fabricantes de semicondutores e de inteligência artificial, ampliando as recentes quedas. As ações japonesas também sofreram pressão devido à crescente especulação de que o BOJ aumentará juros ainda esse mês. Bom, essa realização em techs já tinha acontecido nos Estados Unidos, só se ampliou lá para a Ásia, e o aumento de juros ele está sendo cogitado por todos os bancos centrais, né? Se ele de fato vai acontecer, são outros 500, vai depender da continuidade ou não do fechamento do Estreito de Hormuz, tá? Europa, nesse momento, 0,02 de alta, índice inglês 0,39 de alta, índice alemão 0,31 de alta, índice francês 0,53 de alta, índice espanhol 1,14 de alta, índice italiano 0,20 de alta. Vamos ver se teve algum calendário relevante. PIB do bloco europeu. Expectativa era o anterior veio 1,2, expectativa era 0,8, veio 0,3. Nossa, bem pior do que o esperado, hein? PIB trimestral, o anterior era 0,1, expectativa era 0,1, veio menos 0,2. Isso é bem ruim, pessoal. Bem ruim mesmo. Variação de emprego, o anterior era 0,7, expectativa 0,5, vem em linha. Mas bem ruim o PIB, hein? Vamos dar uma olhada aqui. Bolsa europeia sofrem após acordo entre Israel e Líbano e com baixa do petróleo. As bolsas europeias seguem a tendência da véspera com um acordo de cessar-fogo entre Israel e Líbano, ainda que haja sinais de fragilidade, e operam no campo positivo nesta sexta-feira. Os ganhos modestos, apoiados especialmente pelo segmento bancário e automotivo, são limitados pela queda nas ações de semicondutores, após o recuo de papéis e setores de tecnologia em Nova York e na Ásia. Ao mesmo tempo, a baixa dos preços de petróleo no segundo dia consecutivo traz alívio para preocupações inflacionárias. Nem citaram a questão do PIB, mas é bem ruim, tá? Bem ruim esse PIB nessas condições. É que o mercado não está olhando especificamente para o PIB agora, né? Porque o PIB ele é o reflexo dessas condições adversas em relação à inflação, e obviamente o Banco Central tem que manter os juros um pouco mais alto, e isso retrai um pouco o PIB, por óbvio, né? Então, não é esse o ponto principal, mas esses dados podem continuar piorando. Você vê que tudo volta para qual lógica? Tá, o que pode piorar? Pode piorar se continuar o Estreito de Hormuz fechado. Ah, tá. E a inflação, o que pode piorar? Pode piorar se continuar o Estreito de Hormuz fechado. Ah, tá. Então, tudo volta para a questão do Estreito de Hormuz. Por isso que esse tema é tão sensível. E quando a gente viu lá na semana passada o mercado subindo, com essa questão do Estreito de Hormuz ainda completamente sem uma definição, é simplesmente uma aposta. O mercado apostando de que o tempo está passando tanto que em algum momento isso vai ser resolvido. Agora, quanto tempo mais? Não dá para saber. Não dá para saber. Todo mundo que tentou chutar, errou. Todo mundo que tentou chutar, errou. O Trump, num podcast, acho que foi antes de ontem, ele comentou que ele pode ampliar um cessar-fogo até o Labor Day. Labor Day dos Estados Unidos é em setembro. Então, assim, quer dizer que você já está imaginando ficar negociando com o Irã até setembro? É uma coisa de louco, entendeu? Então, assim, aí a gente daqui a pouco vai falar sobre o payroll e o impacto dele, mas tudo se volta para a questão de Hormuz, tá?
Futuro das ações americanas, como a gente pode ver aqui no mapa, majoritariamente negativo no setor de semicondutores, né? Nvidia caindo 1,30, a VGO 1,72, a VGO que é a Broadcom, né? Depois do balanço que, pelo que eu vi, nem foi tão ruim, tá? Mas acabou tendo essa realização e todas as outras aqui do setor caindo. Microsoft subindo 0,58, Google caindo, e assim, se a gente fosse colocar, né, ele está um pouco mais negativo, mas a gente ainda tem setores positivos, né? É que o setor hoje de semicondutores tem um peso muito grande para a Nasdaq, por isso que a gente está vendo nesse momento o Nasdaq Futuro cair 1%, S&P cair 0,43%, Dow Jones caindo, subindo 0,15% e Russell caindo 0,49%, tá? Acabei esquecendo de comentar o dia de ontem aqui, lá no mercado americano, né? A gente teve Nasdaq caindo 0,09, ou seja, praticamente no 0 a 0. Na outra ponta, S&P subiu 0,41, Dow Jones subiu 1,73 e Russell subiu 1,46. Aqui no Brasil, na quarta-feira, a gente teve o dólar subindo 1% e futuro do índice caindo 2,57, corroborando com um cenário mais negativo no dia anterior, né? Porque ontem foi feriado. Hoje, vamos ver como que vai ser aqui o humor brasileiro. Falando sobre o dólar, DX 0,19 de queda, o dólar frente ao euro 0,24 de queda, frente ao yuan 0,05 de queda, frente à libra 0,34 de queda, frente ao dólar canadense 0,20 de queda, frente à coroa sueca 0,33 de queda, frente ao franco suíço 0,19 de queda. Então, na composição geral, o DX ele está levemente negativo. Apesar de estar negativo frente a todas as moedas, dentro da cesta DX, ainda assim 0,19 é estável. Entre os emergentes, dólar frente ao peso mexicano 0,02 de alta, frente ao dólar australiano 0,11 de queda, frente à lira turca 0,22 de alta, frente à rupia indiana 0,91 de queda, frente ao iene chinês 0,12 de queda, frente ao rand sul-africano 0,09 de queda e frente ao rublo russo 0,43 de alta, também mostrando estabilidade, sem nenhum direcionamento, dólar no mundo todo, tá? Treasuries, de 2 anos caindo 0,05, de 10 anos caindo 0,07, de 30 anos subindo 0,06. Petróleo nesse momento caindo, WTI 0,43 de queda, o Brent 0,54 de queda, o ouro nesse momento caindo 0,26 e o minério de ferro fechou negativo 0,91. Vamos dar uma olhadinha aqui sobre os detalhes em relação ao petróleo, mas acho que não vai ter nenhuma novidade. Petróleo fecha em leve baixa, com cessar-fogo entre Israel e Líbano no radar. Os contratos futuros do petróleo registram leve baixa nesta sexta-feira, mantendo a tendência observada desde a sessão de ontem, influenciada pelo acordo de cessar-fogo entre Israel e Líbano, anunciado na noite da quarta-feira, apesar das fragilidades no acerto entre os dois países, com a manutenção de ataques israelenses ao território libanês. A situação deu esperança aos mercados sobre a possibilidade de que os Estados Unidos e o Irã encontrem uma solução diplomática para o conflito no Oriente Médio. Nenhuma novidade, tudo que a gente contou até agora em relação ao petróleo. O VIX, nesse momento, subindo 1,75, corroborando com um cenário um pouco mais negativo para as bolsas, que estão nessa direção, né? Tirando o euro, que está levemente positivo, todas as outras estão mais negativas. Criptoativos também mais negativos, né? Bitcoin 0,51 de queda, Ethereum 4,60 de queda, Cardano 14,31 de queda. Olha como é expressivo esse tipo de movimentação nos criptoativos, né? 14,31 de queda. Solana 3,48, Tether 0,06 e XRP 2,81. Depois eu vou até buscar para ver o que impactou tanto aqui esse criptoativo. 14% é muita coisa, tá, pessoal? Muita coisa mesmo até para um criptoativo.
Bom, vamos falar do dado mais importante, que é o payroll, tá? Então, o payroll, para quem não sabe, ele não é apenas um dado, tá? Ele é a composição de alguns dados. Ele tem o relatório de emprego, que basicamente é a geração da quantidade de vagas não agrícolas, né? Que foi feita dentro daquele mês, nesse caso no mês anterior. Aí, beleza, gerou isso tudo de vaga, mas como que tá a taxa de desemprego, como que tá o salário médio por hora trabalhada e o ganho médio por hora trabalhada, que são 3 dados diferentes, que é a composição que a gente também precisa olhar. Então, a geração de vaga, o anterior foi 115 mil, a expectativa para esse mês é 85 mil. O ganho médio por hora, ou seja, só fazendo uma outra observação, o mercado, né, a expectativa para esse mês é que se gere menos vagas do que no mês anterior, beleza? Isso mostraria uma desaceleração econômica, e aí do ponto de vista inflacionário, isso é bom, porque se você tem uma geração menor de emprego, você vai ter uma diminuição, ou pelo menos uma estabilização, na inflação, beleza? Isso corrobora com um cenário muito longe nesse momento de queda de juros. O que seria bom, o mercado poderia reagir positivamente, mas depois a gente vai fazer uma leitura de como o mercado reagiu no payroll passado. Ganho médio por hora trabalhada, a expectativa é 0,2, quer dizer, o anterior veio 0,2 e a expectativa é 0,3. Então, maior do que o esperado. E aí, esse ponto em específico já diminui um pouco essa positividade. Por quê? Você, apesar de estar tendo uma diminuição de vaga, você está tendo um aumento no ganho por hora trabalhada, o que influencia o aumento da inflação. Então, isso também seria um pouco ruim. A gente vai até falar como saiu o último dado e qual foi o reflexo do mercado, mas só para a gente ficar nesse dado por enquanto. Taxa de desemprego anterior 4,3 e a expectativa se manter em 4,3. Vamos ver como que vai ser. Então, esses são os principais o salário médio por hora trabalhada, sim, também é muito importante. Ele é bem parecido com o ganho médio por hora trabalhada, né? Mas aí ele contempla o mês e não só a hora. O anterior foi 3,6 e a expectativa é que diminua para 3,4, tá? E aí, como que foi no mês passado? Mês passado a gente teve a expectativa sendo 65 mil e vindo acima da expectativa. Então, o mercado americano gerou mais vagas do que o esperado. O ganho médio por hora trabalhada no último dado, ele veio menor do que o esperado, corroborando com um cenário desinflacionário, né? Então, se o ganho médio por hora trabalhada também é menor, isso corrobora com aquela expectativa de, eventualmente, em algum momento, cortar juros, tá? Então, 2 pontos positivos. Outro ponto foi a taxa de desemprego, que se manteve em linha. Então, não teve nenhum impacto. E o salário médio por hora trabalhada, no dado anterior, também diminuiu. Então, olha como o conjunto dos dados é importante. Ele gerou mais vagas e teve uma diminuição do salário médio por hora trabalhada e do ganho médio por hora trabalhada. É o melhor dos mundos. E aí, qual foi o reflexo no mercado em relação a esse dado? Vou mostrar para vocês no Nasdaq, tá? Ó, saiu aqui o payroll, certo? Exatamente nesse momento, o mercado balançou e ganhou máximas atrás de máximas aqui. Beleza? Por quê? De novo, porque teve um aumento de vagas e os dados secundários que mostram a expectativa, né, ou podem influenciar a expectativa de inflação, veio menor do que o esperado. Então, isso foi o melhor dos mundos. Tá, Fernando, e daí? O que isso está sendo mostrado para o dia de hoje? A mesma coisa. Se nós tivermos, por exemplo, aqui, um payroll maior do que o esperado, né, que a expectativa aqui é 85 mil, já é menor do que o anterior. Mas vamos imaginar que ele vem acima de 100 mil, tá? A pergunta é, como virá o ganho médio por hora trabalhada e
o salário médio por hora trabalhada. A gente tem que ler isso junto. Se a gente tiver o mesmo cenário que o anterior, o mercado provavelmente, possivelmente, porque a gente nunca sabe como o mercado vai reagir de fato, ele vai ter um ganho positivo. Eu espero isso do mercado quando a gente faz essa leitura. Então, se vier positivo e o ganho médio por hora trabalhada e o salário médio por hora trabalhada vier menor do que o esperado, podemos possivelmente ver o mercado buscando aí uma positividade. Tá, mas e se o dado vier positivo para o payroll, nesse cenário acima de 100 mil, e o ganho médio por hora trabalhada vier maior do que o esperado, e o salário médio por hora trabalhada também maior do que o esperado? Aí é diferente. Porque aí o fantasma da inflação pode voltar à tona. Ih, tá aumentando aqui, mas isso vai pegar na questão da inflação e aí a gente pode ter uma negatividade. Entendeu? Em que cenário estaria um pouco mais estável? Se tudo vier meio em linha, né? Vaga gerada em linha, ganho médio ganho médio e salário médio também em linha, isso vai trazer uma certa estabilidade. Aí o mercado vai talvez olhar para outra coisa, eventualmente uma incerteza com a geopolítica e assim por diante. Tá, e qual que seria o cenário ruim? O cenário ruim seria se a gente, até agora eu só falei a gente falou um cenário positivo e um cenário negativo. Mas e se a gente tiver um payroll abaixo do esperado? Isso, em tese, é ruim, certo? Mas se o ganho médio por hora trabalhada e o salário médio por hora trabalhada vierem abaixo também, aí o mercado tem duas formas de pensar. Ou ele pode olhar para isso e falar assim, bom, isso é ruim, trazendo uma expectativa com recessão, porque por um lado é bom para a inflação, mas por outro lado pode buscar algum viés voltado à recessão, né, por estar sendo tão menor, e aí sim também trazer negatividade. Tudo vai ficar no ganho médio por hora trabalhada, no meu ponto de vista, e no salário médio por hora trabalhada. Tá? Eu acho que eles que vão dosar mais a pílula. O dado do payroll é importante, óbvio, mas ele, fazendo a leitura dele isoladamente, no cenário que a gente tem hoje, com um risco grande de inflação, não acho que vai trazer a assertividade que a gente precisa, tá? Então, vamos ter bastante atenção na hora do dado e ver como que o mercado vai reagir e qual é especificamente o ganho médio por hora trabalhada e o salário médio por hora trabalhada. Se tudo vier meio em linha, ainda mais uma sexta-feira, o mercado acho que ele vai ficar bem próximo à estabilidade e olhar para outra coisa. Ah, não, por aqui, ó, nessa questão de trabalho tá tudo certo. Como que tá a questão geopolítica? Ruim. Pode também trazer uma negatividade. Então, não é uma leitura simples de se fazer. A gente precisa primeiro ler os dados, ficar muito atento ao ganho médio e o salário médio e ver como o mercado vai reagir. Beleza? Dúvidas? Vamos ver quem mais está por aí. Sérgio Fonte, bom dia, meu amigo. Alex Santos, bom dia. Leila Souza, muito bom dia. Enquanto o Cris não entra, vamos dar uma olhadinha aqui na abertura do mercado brasileiro. Ficou claro aí, pessoal, a leitura do payroll? O índice já abriu, né? Com
um leve gap aí de alta, talvez precificando um pouquinho o dia de ontem, a gente que a gente não estava aberto por aqui, teve um fechamento para algumas bolsas lá fora, né? Um pouco mais positivo, nos setores que nós somos expostos aqui. E o dólar abriu dentro da estabilidade, né? 0,07 de queda, praticamente aí no 0 a 0, sem nenhuma novidade, tá? E é isso, acho que a gente tem 30 minutos, vai sair o payroll. O mais importante é a gente ficar atento para esse dado, né? Não sei se vale muito a pena fazer alguma coisa antes do payroll, tá, pessoal? Importante a gente primeiro ler como que o mercado vai interpretar o payroll e muito provavelmente isso é o que vai dar direcionamento para o dia, beleza? Eu gosto assim, que ninguém tem dúvida. E aí eu sei que todo mundo vai fazer a leitura bonitinha do payroll, tranquilamente. Bom, vocês já devem estar escolados, né? Todo dia aqui comigo, a gente falando de tudo isso aí. Ó, os DIs que abriram estáveis já estão um pouco mais negativos, né? Mas é isso, mercado sem direção nenhuma por enquanto, no meu ponto de vista. Esperando aí o dado das 9h30, tá, pessoal? Me deem só um minutinho aqui, por gentileza. Voltei. Eu não vou fazer nada agora, nesse momento, mas como a gente consegue ver aqui, considerando os DIs mais negativos, aqui nessa região do ajuste do índice, terá dado uma compra no índice, e aqui também, próximo a essa região do fechamento do dia anterior para o dólar, teria dado uma venda interessante, tá, pessoal? Nesse momento eu não vou fazer nada, considerando as 9h30, mas essas regiões aqui trariam
uma oportunidade para a gente, tá? Eu acho que vale a pena, Leila. Vale a pena. Porque tem um potencial grande de movimentar, né? E aí não vale a pena a gente. Uma coisa que a gente tem que ter em mente é assim: o mercado, nem tanto o Brasil, mas lá fora, ele dá muita oportunidade, né? Então, a gente tem que saber onde escolher botar o nosso risco, né? Se o mercado dá bastante oportunidade, quando a gente vai aceitar o risco de eventualmente tomar um stop? Nas melhores oportunidades, né? Estar exposto no momento que aparentemente é mais favorável para que a gente tenha, esteja a favor da volatilidade do mercado e assim por diante. Então, vale a pena esperar, né? Ninguém perde dinheiro se esperar. Pode ficar tranquilo. O risco é só de perder ou ganhar quando você se expõe. Quando você está esperando, você não corre risco nenhum. Grande Fernando, tudo bem? Fala, Cris. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tranquilo. Tô sem câmera aqui, irmão. Que eu tô de casa, minha câmera deu problema aqui, mas já tô aqui ao vivo. E aí? Como é que foi de Show de feriado? bola. Diazinho promete, né? Promete aí. Diazinho Vamos ver o que que. promete. É. Vamos Verdade. ver qual vai ser a definição do dia, mas a galera já tá direcionada para fazer a leitura adequada do payroll. Vamos ver como o mercado vai reagir. E tem uma expectativa boa, não no sentido da direção do mercado, mas em realmente ter algum direcionamento, né? Vamos ver o que sai aí. Verdade, a gente precisa disso. Show de bola, meu querido. Tamo juntos. Tamo junto. Muito obrigado aí a você, pessoal que está assistindo a gente, muito obrigado. Tenham paciência aí, meia hora passa rapidinho, né? Agora 20 minutos só. Segunda-feira, 8h30 da manhã, estaremos aqui de novo, beleza? Forte abraço a todos, bom dia de operações e bom final de semana. Abraço. Grande Fernando, valeu, querido. Tranquilo. É isso aí, pessoal. Deixa eu adicionar aqui a minha tela para vocês, para a gente continuar o nosso projeto, né?